mais um culto de louvor, adoração. E vamos estar hoje também aqui partindo o pão e ministrando a comunhão para os irmãos. Passaram bem a semana? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós também passamos. E ninguém teve nenhuma luta não, né? Ninguém chega no céu de botina frouxa, não. De sombra e água fresca. Como é que fala, né? Sombra, água fresca e botina frouxa, né? Não, ninguém chega assim, não. O reino de Deus é tomado à força, né? Nós precisamos empenhar a força para manter a nossa fé, para manter a nossa comunhão com Deus. Amém? Nós já vamos iniciar cantando um louvor. Faz para mim um dó maior. Alguém sabe onde está o hino Ó Quão Cego Andei? 236? Ah? É 236, não é? 236? Deixa eu ver aqui. Comecinho. 276. Ah? 276. Tá. Comecinho eu lembro. É. 276 do Inar. Quem for nada, mas o irmão conhece de cor assim, porque é fácil. Bota aí. Mi. Agora Mi fala. Sol maior. Tá? Sol maior. Do Inar. Um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Tão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Aleluia! Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Deus. Nós estamos felizes porque sabemos que podemos olhar para a cruz e ali ver todos os nossos pecados perdoados, toda a cédula de pecado que havia contra nós, toda acusação do inimigo, até mesmo toda acusação da sua própria consciência. Ali foi tudo vencido. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé nessa hora, vamos falar com o nosso Deus. Graças a Deus, Deus. Louvado seja Deus. Gostaria também de aproveitar e pedir para os irmãos, que os irmãos lembrassem em oração de um rapaz, o nome dele, se eu não me engano, é Igor. A mãe dele, ela tem um depósito de reciclagem. Às vezes eu estou lá pegando alguma coisa, né? E ela pediu oração. Ela falou que está numa situação muito difícil. E quando a gente pensa que está numa situação pior, meu irmão, se você for olhar, você dá até vergonha. Tem gente com situação muito pior do que a nossa, né? Então eu gostaria que os irmãos lembrassem de oração. Se você tem um pedido, uma necessidade, lembre-se que o nosso Deus está aqui nesta hora. Ele está aqui para nos ajudar, para nos ouvir, para responder às nossas orações. Então somente nós pedimos crendo, amém? Vamos falar com Ele nesta hora. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor,
porque mais um dia tem passado e mais um dia que nós estamos vivendo as tuas promessas nesta hora, Pai. Nós queremos, Senhor, fazer isso cada vez mais convicto em nossos corações, que o Senhor tem nos dado a maior herança. A nossa herança é a tua palavra, Senhor. O nosso presente, Senhor, tudo para nós é a revelação desta palavra nesta hora, Pai. Não existe nada mais glorioso, a nossa glória é essa, Senhor. Conhecer a tua vontade nesta hora, conhecer o que o Senhor está fazendo, quem está fazendo, quem foi que desceu, qual é o propósito do Senhor nesta hora. O Senhor tem nos revelado isso, Senhor, e nós sabemos que nós estamos incluídos neste propósito do Senhor. Aqui, quando o nosso ser mortal está sendo, aos poucos, ele tem sido desfigurado, Pai, para que nós possamos entrar na eternidade. Quando o tempo está se fundindo com a eternidade, Senhor, e quando o Senhor está às portas e apenas aqueles que o Senhor escolheu, elegeu, apenas os seus eleitos têm visto esta hora chegar, Senhor. E nós já estamos começando a nos alegrar em nosso espírito, porque sabemos que Tu és fiel, Senhor, para cumprir isso, que o Senhor não falha, e que o Senhor cumprirá tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Querido Deus, há muita dificuldade entre muitos para ver isso, mas o Senhor tem escolhido o povo que está vendo, Senhor. Oh, Pai Celestial, não existe nenhuma barreira nesta hora, quando o Senhor nos tem mostrado todas essas coisas, Senhor. Nos ajuda a ser mais agradecidos, nos ajuda, Senhor, a nos regozijar, Senhor, sempre. Não pelas bênçãos materiais, Senhor, não pela saúde corporal, que seja, nós estamos agradecidos por isso também. Mas, primeiramente, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos dado nesta hora, Pai. Nos ajuda, Senhor, a olhar com mais fé para isso, Senhor, que o Senhor tem feito em nosso interior. Aleluia, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Fica conosco, Pai, e que o Teu Espírito possa agora tomar o controle e nos ajudar, Senhor. Por favor, Senhor, é o que nós te pedimos, atende o nosso pedido. E aqueles que vieram até nós para pedir oração, eles viram algo, Senhor, que eles possam ser atendidos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, pois Tu és maravilhoso. E nós te amamos. Recebe o nosso amor e a nossa gratidão. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Podeis aceitar. Faz aí para mim um som, até os irmãos vão cantar. Canta um pouquinho. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora. À vontade na presença de Deus, sem restrições nenhuma. Se você tem vontade de gritar, você grita. Se tem vontade de pular, você pula. Sinta-se à vontade na presença de Deus, amém? Eu gostaria aqui de chamar já os irmãos que vão apresentar o seu louvor, podem ficar à vontade. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia.
Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero cantar o louvor número 232, Mi maior. Faz tempo que eu não escuto esse louvor. Jamais me deixarei de lembrar dos sofrimentos de Jesus, meu Redentor, o qual por sua morte veio salvar a alma triste deste pobre pecador. Aleluia, Jesus, obrigado. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e as nossas dores sobre si ele tomou. Realmente nossas vidas, enfermidades, nossos pecados lá na cruz ele expiou. Quantas vezes a minha alma esteve triste, em agonia, muita dor e opressão. Mas quando ouvi dizer do Nazareno, regozijou-se de prazer meu coração. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e as nossas dores sobre si ele tomou. Realmente nossas vidas, enfermidades, nossos pecados lá na cruz ele expiou. Agora quero sempre trabalhar, levando ao mundo a mensagem de Jesus. Pois a minha redenção custou muito cara, custou a vida do Cordeiro lá na cruz. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e as nossas dores sobre si ele tomou. Realmente nossas vidas, enfermidades, nossos pecados lá na cruz ele expiou. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem mais um louvor aqui, eu queria louvar os irmãos. De número Glória a Deus. 264. Vou fazer um som agora. Num cenário no
grativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Meu caminho na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Isso é um testemunho, né, irmão? Uma afirmação, eu levarei minha cruz. Vou sofrer até o Senhor me buscar. Você vai ficar aqui. Independente do que aconteça, independente do sofrimento, independente das barreiras, nós vamos levar essa cruz. Não importa o que nós teremos que passar. Nós estamos igual a Jacó. Eu quero a primogenitura e não importa que eu vou passar lá na frente, não. Se eu vou ser trapaceado, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu quero isso. Amém? Louvado seja Deus. Então nós vamos partir para a parte da palavra. Hoje nós vamos ministrar e já na ministração, a partir da ministração, assim que a gente acabar de ministrar, nós já vamos partir para o lado da ceia. Porque eu creio que os irmãos aqui já estão familiarizados com as escrituras, né? Que a gente pode apenas comentar alguma coisa e partir para o lado da ceia. Amém, irmãos? E não precisamos seguir, né, como disse o irmão, né? Aquela tradição religiosa, né? Vai falar, tudo que vai falar tem que ter aquele costume da tradição, né? Então, nós temos liberdade, né? Porque não importa, né? Encontrei uma irmã esse dia atrás e ela foi bem cética, bem crítica. Falou assim, as coisas tá tão errado hoje em dia. A pessoa não, tem pessoa que não está levando nem a Bíblia mais, tá? Chega lá no culto, eu pego o celular, mas o que está sendo lido lá? Não é a palavra? O que adianta a palavra de Deus estar aqui e não está aqui em você? É a mesma coisa. Falou assim, mesmo, né? Tem que estar aqui, né? Tem que estar aqui, irmão. A palavra tem que ser feita carne, amém? Louvado seja Deus. Hoje a nossa escritura, irmãos, está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler apenas um verso. Gostaria de tratar um pouquinho sobre discernindo o corpo do Senhor. Discernindo o corpo do Senhor. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 11. Só o versículo 29, irmãos.
29. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Posso desligar o ventilador, irmãos? Posso desligar? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Assim diz a santa palavra do Senhor, olha só. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Amém. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos oferecer uma oração ao Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez por este momento que estamos aqui ao redor da Tua Palavra, Senhor, participando, ó Pai, deste alimento espiritual. E ainda mais hoje, quando fazemos memória da morte do Senhor, quando estamos anunciando aqui a morte do Senhor em nosso lugar até que o Senhor venha. E mais esta oportunidade, Senhor, eu peço a Tua ajuda para que o Senhor vivifique a palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações, o Senhor tem nos chamado para esta hora, neste momento, Senhor. Nós cremos que temos recebido um chamado do Senhor para fazer parte desse ministério, o qual o Senhor está desenvolvendo nesta hora. Nos ajuda, Senhor. Ainda que estamos aqui em poucos números, mas nós sabemos que o Senhor não está atrás de quantidade. Mas, como disse o teu profeta, Deus habita em um coração humilde e sincero. Nos ajuda nesta hora, Pai, ao partir da tua palavra. Parte ela para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, né? O irmão me veio e pregou uma mensagem chamada O Corpo do Senhor. Acredito que foi uma das últimas traduções do pastor Diógenes, das ministrações do irmão me veio. E nesta mensagem o irmão me veio traz uma compreensão muito melhor para nós de como o irmão Branham compreendia isso e que muitas pessoas não compreenderam, inclusive aqueles que estão dentro da mensagem do irmão Branham, os chamados crentes da mensagem, não compreenderam, né? Então eu gostaria aqui de meditar um pouco em algumas palavras desta mensagem que o irmão me veio. Aqui onde ele começa assim, ele diz assim, logo na primeira página: o apóstolo Paulo nos revela em sua epístola aos Coríntios que muito entre os irmãos haviam adoecido e muitos estavam morrendo por não terem o discernimento correto do que significava o corpo do Senhor, que não é senão a própria noiva do Senhor Jesus Cristo. Há uma falta de discernimento que traz uma condenação para dentro da igreja, para o meio dos irmãos. E para isto é necessário discernir corretamente o corpo do Senhor, antes que mesmo venha tomar a comunhão. O adorador precisa ter uma consciência que o permita comungar. Entretanto, mesmo que alguém se recuse a participar da comunhão por causa de algum erro, isso não lhe justifica ou isenta da condenação, visto que todo eleito está obrigado a anunciar a morte do Filho de Deus até que ele venha. Amém? Amém. Os irmãos compreenderam isso? Eu falei um pouco disso aqui, eu acho que no estudo passado, né, irmão? Que existem muitas pessoas que deixam de tomar a ceia do Senhor por causa de algum erro, por causa de alguma falha, ou até mesmo de algum pecado. E o que se passa na mente da pessoa é que, bom, eu não vou tomar porque eu estou assim, ou estou assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou fazendo isso. E acha que por não tomar está livre da condenação ou do julgamento. E qual que era a condenação ou o julgamento que estava vindo ali sobre a igreja? E é o que vem sobre a igreja. Era a fraqueza de outros irmãos e a morte espiritual de outros irmãos. Isso vinha sobre aquela igreja. Essa era a condenação. Aquele que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mas não era apenas a pessoa que estava sofrendo aquele juízo, mas
o corpo em si de crentes ali estava sofrendo isso. Por isso há entre vós muitos fracos e muitos que dormem. Então, era fraqueza espiritual e era fraqueza natural também, porque o nosso corpo não foi feito para pecar, foi como a Brana disse. Então é necessário um despertar espiritual de discernimento dentro da igreja desta hora, para que eles possam vir diante de Deus com uma consciência limpa e não ter esses tipos de julgamento, como a gente vê por aí. A gente tem um deles que diz assim: bom, se for para ir para a igreja para fazer isso, para fazer aquilo, é melhor ir. Melhor do que ir lá na igreja e estar com não sei quem, fazer isso, fazer aquilo. Com coisa que isso vai diminuir o juízo entre a pessoa. Ela não é menos culpada por isso. Esse aqui é o primeiro ponto, irmãos, que eu gostaria de trazer. Na página 8 ele diz assim: isso trouxe corrupção, e a corrupção trouxe o juízo, pecado e morte para dentro do corpo, para os crentes de Corinto. Se houvesse uma história escrita, mas não há, algo que fosse contingente ou contemporâneo com o que vimos aqui nos tempos de Paulo, eu acho que o comentário seria bem mais devastador. Ou seja, nós não temos aí um registro histórico que mostra, fora essa escritura, que mostra ali como, a não ser as mensagens do irmão Brando, né? As mensagens da era. Mas não temos nada na história que mostre como que a coisa estava podre ali, naquele dia, naquela igreja. Então ele disse que se houvesse, de acordo com a história, o comentário seria bem mais devastador do que esse que Paulo colocou aqui. Então veja, o comentário seria bem mais devastador. Era realmente uma igreja doente, muito doente, e um povo doente, mas não precisava ser assim. Com isso, aprendemos que o desobediente não escapava ao se recusar em participar, quando é ordenado por Deus que eles devem participar. Assim, ao se recusarem participar, eles não estão justificados, mas igualmente condenados à doença e à morte. Agora, é exatamente dessa maneira que é. Eu conheço muitas pessoas ao longo dos anos que dizem: bem, eu não vou participar disso porque eu estou assim. Você não resolveu nada, amém? Você agravou os seus problemas, vê? Porque você é um desobediente. Você anunciará a morte do Senhor até que Ele venha. Não está te dando aí uma escolha, não, através do seu livre-arbítrio, agora você vai escolher. Não é uma escolha, todo eleito tem que anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Você vai anunciar. Que tipo de pessoa que crê que a morte de Jesus foi em seu lugar e recusa isso? Que tipo de pessoa que diz: não, eu creio que Jesus morreu em meu lugar, e você vai dar testemunho disso aqui, e você recusa isso? Você diz: não, eu não vou tomar por causa disso. Mas peraí, você não entendeu o que é justificação ainda? Ou santificação? Então veja, creio que seria melhor participar, mesmo sabendo que está errado, do que deixar de participar. Você não pode pensar assim, dessa maneira, que a pessoa pensa: não vou tomar. Porque isso é um privilégio, é o seu privilégio. Mas se eu tivesse pensando os dois, de certo modo eu teria muito cuidado aí. Porque, como tenho dito, muitas pessoas têm se complicado com isso. Vejam onde os pregadores têm se complicado com isso, quando recusa isso ao povo. Pode você imaginar alguém que se diz pregador do Evangelho, da Santa Aliança, guiando as pessoas ao pecado e condená-las? Você pode imaginar uma pessoa que diz ser servo de Deus, pregador do Evangelho, guiando as pessoas para o pecado, para a morte e para a condenação? Se uma pessoa diz que ele é pregador do Evangelho, então ele precisa guiar as pessoas à vida. Precisa guiar as pessoas à vida. E você se vê uma pessoa fazendo isso? O irmão me veio e disse: eu tenho visto isso muitas vezes, quando isso é recusado ao povo. Quantas vezes nós, nas denominações, quantas vezes nós, até mesmo no unicismo, né, chegávamos ao ponto, você ia lá na frente, o pastor dizia que você tinha que confessar diante dos irmãos.
Ah, não precisa dizer o que é, não, só chega lá e... Às vezes queria encobertar, ou fala tudo ou não fala, né? Mas não, queria dar uma encobertadinha. Não precisa dizer que foi briga, não precisa dizer que foi isso, só chega ali lá. Tinha que ir lá na frente, enquanto você não fosse lá e não confessasse dos irmãos o que você fez, ou pedisse perdão, você não podia tomar ceia. Interessante que depois que você fazia isso, ainda existiam alguns requisitos. Né? Ó, mas se você deixa para cantar no próximo culto, deixa para cantar no próximo culto, porque eu já... Não, eu acho que é melhor, né? Vamos esperar para ver. Ah, que é isso, meu irmão? Né? Não, mas eu já confessei e tal. Aí ia lá, confessava, dependendo se o pastor tivesse alguma coisa contra a pessoa. Não, mas vamos deixar para você tomar a ceia na próxima vez? Às vezes chamava particular, porque eles não falavam. Às vezes tinha alguns que até falavam lá de cima do culto, né? Mas olha para você ver que coisa. Olha que cegos guiando cegos. Dizendo-se servos do Senhor, dizendo-se os guias, não é? O povo, chamando-se o povo de Deus. E negando uma das coisas mais abençoadas que Deus nos deu. E por que ele quer? Qual que é o propósito de Satanás que a gente vê por trás disso? É manter a pessoa com a consciência suja. Mas espera aí, será que o sangue de Jesus Cristo não é o suficiente para purificar a sua consciência? A Bíblia diz que todos aqueles que se chegavam esse sangue eram para sempre aperfeiçoados. Amém. E eles dizem isso, irmão, mas depois você vê que na prática não é. Uma hora ou outra você vai ver eles mostrando realmente o que é ali fora, porque isso não foi compreendido. Os irmãos estão entendendo isso? Louvado seja Deus. Então você vê, é o que eles fazem. Hoje eu estou mais vendo, né? Então, irmão, vou ler alguma escritura daqui a pouco. Na página 24, o Oliveira diz assim: veja, nós não podemos discernir pelo que as pessoas pensam, pelos que os intelectuais dizem, o que os psicólogos nos dizem. Temos que discernir pelo que Deus disse. E o que Deus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você discerne por isso aí. Ao não discernir o corpo do Senhor, muitos estão doentes e fracos, muitos estão dormindo, mortos espiritualmente. Observe, a última praga no Egito foi morte. A última praga a atingir a igreja é morte espiritual. Como que eles vão tomar a comunhão? O que precisamos hoje é de um despertar espiritual para o discernimento das pessoas entre o corpo. Veja, é por isso que você está morrendo, é por isso que você está enfermo. Outro pequeno parágrafo aqui. Não disse Jesus à igreja no seu dia: sabeis discernir a face dos céus e os sinais dos tempos, e não podeis discernir, e não podem discernir sobre mim? O irmão Oliveira faz uma referência à escritura de Lucas, se eu não me engano. Não disse Jesus à igreja em seu dia: sabeis discernir a face dos céus, mas os sinais dos tempos não podeis discernir? Pois se tivessem conhecido a mim, teriam conhecido o meu dia, a hora da libertação da igreja, e eles não puderam discernir isso. Eles sabiam discernir a face do tempo, como a gente trouxe aqui outro dia, que era uma coisa assim, discernir entre uma coisa e outra. Mas eles não podiam discernir o dia de Jesus. O que Deus estava fazendo naquele dia? Eles não podiam discernir. Por quê? Porque eles não eram eleitos para discernir aquilo. Certo? Agora Deus nos predestinou a esta hora para ter esse discernimento do que é o corpo do Senhor. E veja, meus irmãos, se nós perdemos tanto tempo com as coisas que não são para a nossa edificação, nós já entendemos que quem está aqui para fazer isso é Deus, correto? Amém. Então Deus está aqui para fazer e algo precisa ser feito. Mesmo que alguns mais rápido e outros mais devagar, contudo essa obra precisa ser feita. E Deus está aqui para fazer isso. Agora, por que uns mais rápidos e outros mais devagar? É porque um se alimenta mais e o outro se alimenta menos. Você dedica mais tempo a certas coisas e menos tempo àquelas coisas que deveriam ser prioridade em sua vida. Nós temos falado isso aqui. Ou seja, não devemos estar buscando a revelação de Deus apenas nos dias de culto, dias de estudo.
Mas, paulatinamente, assim como essa transformação vai acontecendo conosco, nós devemos buscar isso durante a nossa semana. Entendeu, irmãos? E não digo isso como uma forma de legalismo, né? Como dizem outros lá, né? Ah, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. Mas é você ter um discernimento do que você precisa. E o que acontece? Nessa hora você precisa de ter o discernimento, que é o corpo do Senhor, para você também, na hora de certas coisas começarem a acontecer, você saber que você está trazendo, você se conscientizar que se você se considera um eleito, se você considera parte da igreja de Deus, você trará morte para os seus irmãos. Você trará morte para dentro do corpo. Amém? Os irmãos estão entendendo isso? Porque, veja, se nós não compreendemos isso, nós não poderemos ser atingidos, meus irmãos, pela gratidão de Deus. Nós não poderemos amar biblicamente um ao outro da maneira que a Bíblia diz que nós devemos amar um ao outro. E muitas vezes fazemos essas coisas imprudentemente e prejudicamos pessoas que nós dizemos amar. Amém? Os irmãos estão entendendo? Eu espero que está sendo um pouco sendo claro. Para terminar, eu gostaria de ler no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 5 ao 20. A questão não é só na ceia, meus irmãos. A questão é toda a nossa vida deve ser focada em Deus. Deus deve ser o primeiro. Se Deus não for o primeiro em nossas vidas, qualquer hora nós vamos prejudicar alguém. Eu fui conversar com um irmão esse dia atrás, estava inchado, sabia demais. Peraí, mas Deus não viu todos os eleitos? E ele começou a usar a soberania de Deus na eleição para prejudicar os irmãos. Ele nem percebia. Ele teve um certo conhecimento, mas esse conhecimento só fez ele ficar inchado. Não trouxe humildade para ele. Porque nós não devemos nos sentir inchados porque Deus nos tem dado a revelação por causa disso, então. E olha o que acontece. Se você considera-se um eleito, para você estar falando da soberania de Deus, você é eleito, então se considera um eleito, certo? Correto. Você se considera um eleito e faz certas coisas que traz morte para dentro do corpo. Onde está a sua humildade? Onde está? O que você aprendeu de Deus? Você aprendeu para usar isso ao seu bel prazer. E não percebe que está trazendo morte para os seus irmãos? Não discernindo o corpo do Senhor, por isso há entre vós muito fracos e que dormem. Mortes espirituais. Aí às vezes é reclamar de alguém na família porque está ruim. Ou qualquer outra coisa. Quando você, as suas atitudes, as suas ações e suas reações contra aquilo que Deus disse que você deveria fazer, isso prejudica os seus irmãos. Isso não é amor. Amém, irmãos? 1 Coríntios 6, 5, 20. Coríntios, capítulo 6. Isto que Paulo vai nos dizer aqui ainda é na carta de Coríntios. Lembre-se que ele ainda está falando do mesmo assunto. É uma extensão do assunto. Como disse o irmão, né? A Bíblia não está toda... Tem gente que pensa que está tudo em ordem. Aí fica tudo confuso. Não entende nada. Mas ela foi escrita assim, é para confundir os sábios, né? A Bíblia não tem sabedoria nenhuma, né? Nós confiamos em Deus, né? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. A partir do verso 5. Diz assim: para vos envergonhar, vos digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isto perante infiéis. Tem algumas traduções que diz, e isso eles levam para os infiéis. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, você tem alguma coisa contra o seu irmão? Vai perguntar para alguém da fé. Vai perguntar para alguém que está de acordo, que está lutando para fazer aquilo que está de acordo com aquilo que Deus está fazendo nessa hora. Mas você vai para alguém que não tem nada a ver com isso. Às vezes você vai comentar certas coisas, vai pedir conselho muitas vezes. Você vai levar uma coisa que é entre você e seu irmão,
Em vez de você levar diante de alguém, do seu pastor, de alguém, você leva isso diante de infiel. Alguém que não recebeu 1% do que você recebeu, que não ouviu 1% do que você ouviu. O que ele tem para ti? Você está entendendo? Você vai levar isso diante de infiel. Ou deixar certos tipos de situações acontecer perante os infiéis. Paulo dizendo, isso é incoerente. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis, ou para os infiéis. Versículo 7. Na verdade, já realmente uma falta entre vós, ter de demandas um para com outros. Por que não sofreis a injustiça? Por que não sofre o dano? Em outras palavras, ele está dizendo, já é uma falta ter uma discórdia entre irmãos, que a Bíblia diz, deveis todos dizer uma mesma coisa. Por que um está dizendo uma coisa e o outro está dizendo outra? Tem alguma coisa errada? Vocês não têm a mesma fé, não é o mesmo Pai, não é o mesmo Deus? E o que está acontecendo? Então por que essa demanda um contra o outro? Irmãos, somos irmãos. A Bíblia diz para nós que a gente tem que fazer o quê? Confessai vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros. Não julgais uns aos outros, mas orai um pelos outros. Fazer isso, mas tem essas demandas um contra o outro. E pior que isso vai diante de infiéis muitas vezes. Isso é muito ruim para o corpo, meus irmãos. Mas, no versículo 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazei o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não é só uma questão de ceia, é uma questão de vida. Não erreis nem os desvasos, nem os idólatras. Ah, mas eu não adoro o santo. Você coloca um pensamento acima da palavra de Deus e quer tomar uma atitude acima da palavra de Deus, o que é isso? É idolatria ou não é? Nem os adúlteros, não, peraí, a questão é a palavra. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu nunca roubei nada. Não, nunca roubei. Você rouba tanto tempo de Deus, muitas vezes, e nem percebe que está roubando tempo do Senhor. Você está aqui por um propósito. Qual que é o propósito que você está aqui? É só para ficar na internet? É só para que é? Qual que é o propósito nosso aqui? Não é manifestar a vontade de Deus? E como que você manifesta? Você só manifesta a vontade de Deus compartilhando memes. É só assim que é. Hã? Não é, meu irmão. Você está aqui por um propósito. Você está aqui por um propósito. Não é só para isso. Eu não estou dizendo que não vou chegar ao extremo, como os religiosos dizem, isso é pecado, você vai para o inferno sem fazer isso. A questão não é essa, não. A questão é que nós temos uma responsabilidade aqui, ó. Não é isso? Não errei, nunca roubei nada de ninguém, está roubando o tempo de Deus. O irmão Branda falou isso. A única coisa que eu podia falar lá, eu nunca cometi adultério. O irmão Oliveira diz, ele cometeu todas as outras coisas. Então não é questão de esconder o seu erro, qualquer coisa, mas não é apoiar isso e nem se acomodar a isso. A Bíblia diz que nós não devemos conformar com esse mundo. Amém? Então ele diz, e é o que alguns têm sido. Tem sido o quê? Ladrão. Você tem roubado a Deus há algum tempo? Não? Sim. Os irmãos não responderam. A Bíblia diz que é o que alguns têm sido. Hã? Não é, e é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados. Amém. Mas haveis sido santificados. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus por isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ão membros de uma meretriz? Não por certo.
Será que alguma vez nós pegamos os membros do Senhor e fizemos ele parte de uma meretriz, de uma prostituta? Vamos ler o versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. Mas temos nós de alguma maneira pegado os membros de Cristo e feito dele e juntá-lo ele com uma prostituta? A questão é essa. Mas como que eu faço isso? A palavra de Deus disse uma coisa, certo? Você vai com o seu pensamento e fez outra contrária. O que você fez? Prostituição espiritual. Só existe um cabeça, só existe uma mente. Esse é Cristo. Você faz parte do corpo. Você faz parte do corpo. Não sabeis vós, se os vossos corpos são membros de Cristo, tomareis, pois, os membros de Cristo e juntarão com a meretriz? Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela? Porque serão dois numa só carne. Quando faz isso, você se torna um com o seu pensamento. Você tornou um com a sua atitude. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Está vendo? Não tem? Então veja. Foge da prostituição, do pecado que o homem comete. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, pega contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Quantos quiseram ser de si mesmo? Quantas vezes quiseram ser de si mesmo? Fazer sua própria vontade? Muitas vezes, irmão, muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade. Será que nós queremos muitas vezes fazer a nossa própria vontade? Queremos ser de nós mesmos? Versículo 11. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados. Glória a Deus por isso. 20. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Graças a Deus por isso, meus irmãos. E hoje nós estamos fazendo menção aqui desse sacrifício perfeito. Hoje estamos aqui anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então vamos agir como tais. Se nós, por algum motivo, fizemos essas coisas, não vamos esconder que fizemos. Não vamos fazer. Davi disse, enquanto eu escondia o meu pecado, os ossos envelheciam. Envelhecia, consumia. Por quê? Porque falta de reconhecimento traz o quê? Traz isso. E por que havia muitos fracos que dormiam? Porque não reconhecia essas coisas. Você é membro do corpo. Se acontece certo tipo de situação na sua vida, não vai pela sua cabeça. Ah, eu vou largar tudo. Corta um pedaço do seu braço então, ué. Se você é membro do corpo, eu não vou largar. Corta um pedaço do braço seu. Você tem coragem de fazer isso? Cortar um pedaço do seu braço? Cortar a sua orelha, alguma coisa? Tem? Tem? Não tem, por que não tem? Porque não faz parte do seu corpo? E como você, como membro do corpo de Cristo, fala, vou jogar tudo pro alto? Por causa do quê? Egocentrismo. Você virou o centro. Não é Deus que é o centro, é você. E você diz, vou largar? Porque se Cristo fosse o centro, como que isso ia acontecer? Como que ia negar a si mesmo? Como que você vai dizer que o seu dedo não é seu, que sua mão não é sua? Glória a Deus por isso, meus irmãos. Amém. Não importa o que nós temos passado, não importa o que nós temos feito aqui para trás, mas se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Amém. Mas coloca isso diante dele. E não pense que por deixar de participar, qualquer coisa isso vai ficar nos deixar. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós conhecemos as Escrituras, nós podemos partir. Os irmãos concordam que a gente pode partir para o ato da ceia? Amém? Levanta a mão quem vai participar da ceia. Louvado seja Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Então tá certo. 2, 3, 4, 5, 6. Gostaria de pedir para a Raíssa, pega 2 copos para mim, por favor. Louvado seja Deus. O irmão pode tocar um hino para a gente? Hã? Mas vamos lá, maior. Louvado seja Deus. Os irmãos que sabem, vão cantar conosco. Cristo já nos preparou. Já que nos comprou e agora Cristo já nos preparou. Já que nos comprou
agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Nós estamos esperando. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. E quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar pelo pão e pelo vinho. E o Senhor disse, o pão é o meu corpo, que será moído, né? Esse é meu corpo, partir e comer e fazer isso em memória de mim. E depois ele disse do vinho também, esse é o meu sangue, que é o Nova Aliança, Novo Testamento, fazer isso em memória de mim. Como disse Paulo, né? Toda vez comer desse pão, beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então vamos orar nesta hora. Vamos orar primeiro pelo pão e depois pelo vinho, tá? Querido Deus e Pai Celestial, aqui nós estamos, Senhor, com o pão asmo que representa o corpo que foi moído por nós ali no Calvário, o qual representa, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e representa também a cura dos nossos corpos, Senhor. Ali nós fomos curados, como disse o teu servo, que o Senhor já fez por nós, nós só precisamos aceitar isso. Nós chegamos diante, Senhor, deste pão com inteira convicção de fé, Pai, que foi por nós, e ali estavam, Senhor, os nossos pecados, e tudo foi feito, Senhor, para nós, Pai. Nós te agradecemos por ter feito isso por nós. Nós oramos também, Senhor, pelo vinho, o qual representa o sangue puro do Cordeiro, que foi derramado ali para a expiação dos nossos pecados, Senhor. E nós te agradecemos, Pai. E eu peço que nesta hora, que todos aqueles que vão participar, Senhor, possam ser grandemente abençoados e fortalecidos pelo Teu Espírito, Senhor, fortalecidos na fé para continuar caminhando contigo, perseverando até a vinda do Senhor. Nos concede isso em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos que vão participar, pode já tomar lugar. Louvado seja Deus.